Vamos então até o Rio de Janeiro cumprimentar e receber mais uma vez Fernando Molica. Tudo bem, Molica? Bom dia. Bom dia, Elisa. Tudo bem? Bom dia a todos. Elisa, impressionante a sua pontualidade, viu? Eu estou impressionado com isso. Eu não quero, dívida, esse cheque sem fundo, eu não posso assumir, Fernando Molica. Se eu atraso um minuto, eu vou ter de pagar, não vai ter jeito. Vamos falar sobre o relatório da CPI da pandemia, que, como você acabou de acompanhar por meio dos nossos analistas, o relatório vai ser entregue hoje, então, para a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Ontem, terça-feira, a comissão se reuniu mais uma vez, naquela que foi a última reunião da comissão, e aprovaram o relatório final do senador Renan Calheiros, com o placar de 7 votos a favor e 4 votos contra o texto. O documento prevê o indiciamento de 78 pessoas e 2 empresas, ou seja, 80 nomes. Entre os indiciados estão o presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o atual ministro da pasta, Marcelo Queiroga. Vamos ouvir então um trecho da fala do senador Omar Aziz, presidente da CPI da pandemia. O relatório está aprovado por 7 votos a 4. A CPI, depois de 6 meses de trabalho, encerra seus trabalhos com o relatório feito pelo senador Renan, aprovado pelo colegiado pela sua grande maioria, e agora é uma nova etapa. É a gente encaminhar aos órgãos competentes para que a gente possa fazer justiça ao povo brasileiro. Muito bem, estão aí as palavras do presidente da CPI da pandemia. Ontem foi o último dia de sessão e, assim como nos últimos 6 meses, você conseguiu acompanhar diariamente, dia a dia, trabalho a trabalho, conosco aqui na CNN Brasil. 78 nomes, mais o nome de 2 empresas que agora fazem parte, de fato, da lista de indiciados da Comissão Parlamentar de Inquérito, os nomes que constam nesse relatório final. O próximo caminho e a previsão para esta manhã de quarta-feira é de que esse documento seja entregue ao PGR, o Procurador-Geral da República, para que vá adiante e a gente possa descobrir o que deve ocorrer nos próximos dias com todo o texto que está na CPI da pandemia. Primeiro, é importante falar o que é um indiciamento, né? O indiciamento não é uma denúncia. A denúncia cabe ser feita ao Ministério Público. É o Ministério Público que faz uma denúncia à Justiça. Quando a Justiça aceita uma denúncia, aquela pessoa, no caso criminal, a pessoa passa a ser ré naquele processo. O indiciamento é uma indicação, é um indício, como diz a própria palavra, é um indício, como o delegado de polícia normalmente faz quando ele nota que há um indício de crime, ele avisa o Ministério Público, tem chance desse sujeito aqui ter cometido o crime, há algumas evidências, há algumas provas, avalie melhor. Então a CPI fez esse indiciamento aí de dezenas de pessoas, 80 pessoas, e aponta por uma direção importante. É uma coisa curiosa, ontem até foi observado isso no trabalho da CPI, naquela última sessão, que é uma CPI com uma situação em andamento. Normalmente CPIs investigam crimes passados, ou supostos crimes passados. Essa não, foi durante a pandemia, o que é uma característica importante. Outro ponto importante, muito daquilo que foi apurado, a CPI seguiu pistas lançadas pelo próprio presidente da República nas suas manifestações contra isolamento, contra o uso de máscaras, contra vacinas. Então, são momentos diferentes. Outro ponto importante, a CPI resolve criar uma espécie de observatório para continuar verificando o andamento dessas suas acusações, dessas suas apurações. Eu até tinha falado isso aqui no Liberdade de Opinião. O relatório vai ser encaminhado não apenas ao Procurador-Geral da República, mas também a outras instâncias do Ministério Público que são responsáveis por eventuais denúncias contra pessoas sem foro privilegiado. O relatório também vai ser entregue a assembleias legislativas que apuram supostas infrações e crimes cometidos por governadores, enfim, há um trabalho de continuidade, como naquele samba, não deixa o samba morrer, não deixa a CPI morrer, esse é o espírito aí da CPI do grupo majoritário. Elisa. Molica, nós estávamos agora há pouco ouvindo 2 opiniões diferentes, senadores Marcos Rogério e Alessandro Vieira, integrantes, da CPI da pandemia, a respeito de, até agora temos um relatório, e daqui para frente, o que virá?
né? O relatório vai ser entregue, então, nas mãos do PGR, o Procurador-Geral da República, e junto com o relatório, claro que vai uma interrogação de o que vai ocorrer, não é? Quais desdobramentos podem vir? O quão célere pode ser esse desdobramento? Ou será que a gente vai ficar agora por meses e meses acompanhando ainda a ausência de respostas? Olha, vai ser muito difícil que haja uma ausência de respostas, porque a CPI fez um trabalho muito bom, um trabalho surpreendentemente, levando-se em conta as condições de apuração, que não são as mesmas condições de apuração num processo judicial. A CPI, por exemplo, não pode decretar-se escutas telefônicas, né? Ela não tem esse poder, não tem delação premiada, então isso são questões que ela não tem. E um prazo muito exíguo. Agora, as evidências são muito fortes. Há ali algumas que podem ser questionadas, certamente o Ministério Público não vai aceitar todas as alegações. Há acusações muito pesadas contra o presidente da República. A gente tem um histórico aí do Procurador-Geral Augusto Aras de uma certa complacência com o presidente da República, mas não dá para deixar sem resposta. São questões muito sérias, muito importantes, que precisam ser apuradas e o Ministério Público tem a obrigação, como fiscal da lei, como titular do processo penal, de dar respostas à sociedade, inclusive nos crimes atribuídos ao presidente da República. Pois é, a gente vai falar justamente sobre isso então, Mollica. O presidente da República, que consta neste relatório final da CPI da pandemia, em diferentes crimes, não é? O texto final atribui crimes a Bolsonaro e pede que ele seja afastado de todas as redes sociais. Entre os crimes atribuídos estão o de epidemia com resultado de morte, infração de medidas sanitárias e charlatanismo. O pedido de indiciamento será analisado, então, pela Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras, no fim das contas, Fernando Mollica, o PGR vai indiciar o presidente da República, na sua opinião? Boa pergunta, né? Saber se ele vai denunciar, né? Seria isso, apresentar a denúncia contra o presidente da República. Vai ser um desafio para ele. Agora, ele tem que mostrar, por mais que ele tenha sido indicado pelo presidente da República, é o que diz a Constituição, não há nada irregular nisso, o compromisso dele é com a instituição, é com o Ministério Público, o compromisso dele mais é com a sociedade brasileira. Há alguns crimes que são muito evidentes do presidente, aquela infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Sim, o presidente Bolsonaro repetidas vezes infringiu determinações do poder público destinadas a impedir a propagação da pandemia. Quando ele não usava máscara, quando ele promovia aglomerações, a questão do charlatanismo, quando fala inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. O presidente fazia propaganda de cloroquina, até as emas do Palácio da Alvorada sabem disso. Então, aí vem outros mais delicados. Incitou o crime, quando ele estimula a população a não usar máscaras, quando ele questiona o uso da vacina. Um crime mais forte, que é aquela história do causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Aí é uma questão grave. O presidente pode ser facilmente enquadrado por isso, porque, afinal de contas, ele fez isso. Claro que ele não causou a epidemia, ele não inventou o vírus, ele não trouxe o vírus para o Brasil, mas ele, ao estimular o não uso de máscaras, ao estimular aglomerações, ao questionar a validade de vacinas, ele meio que asfaltou o caminho para o vírus. Agora, isso é suficiente para enquadrá-lo como causador de epidemia? É uma grande questão. Com resultado morte, é um crime muito mais grave. Isso cabe a essa avaliação ao Procurador-Geral da República. Agora, aí vem aquela história da contaminação por rebanho, aquela ideia de que todo mundo vai ser contaminado, ou quase todo mundo, aquela ideia de que, enfim, é normal se contaminar, alguns vamos morrer, é por aí. Aí é uma avaliação mais subjetiva, mas são elementos muito graves que o Procurador-Geral da República não poderá se omitir diante dessas acusações. Ele vai ter que justificar muito bem decisão sim ou não. Elisa. E as consequências, Mollica, você avalia que seriam quais para o presidente da República? São consequências muito graves, né? Claro, para ele ser processado, é necessário que o Congresso, que a Câmara dos Deputados lhe dê uma autorização. A gente lembra no caso do Temer, quando houve aquela história das gravações do Joesley, a Câmara dos Deputados não autorizou o processo contra o Temer.
Ele se esforçou muito, ele gastou quase todo o seu capital político e aí também o capital da nação, né? Porque você começou a liberar emendas, fazer benesses para deputados, para que deputados votassem a favor dele. O presidente da República tem muito poder, mas resta saber se esse poder do presidente Jair Bolsonaro ainda é tão grande assim. Ele enfrenta uma queda de popularidade, está a menos aí de um ano da eleição no primeiro turno. Será que ele vai ter força no Congresso? Será que ele vai ter disponibilidade orçamentária para convencer deputados a votar contra a abertura de um processo contra ele, contra a autorização de abertura de processo? São questões aí que a gente tem que avaliar. São todas questões políticas. A CPI tem uma origem política e isso não é nenhum problema, isso é da característica da democracia. Resta saber qual é o capital político do presidente para tentar evitar a abertura desse processo, se é que o Procurador-Geral da República vai mesmo pedir essa autorização, vai mesmo tomar a iniciativa de denunciá-lo perante o Supremo Tribunal Federal. Elisa. 8h44. Molica, nos restam 20 segundos, então não vou te colocar aí numa saia justa de te fazer ainda mais uma pergunta. Vou aproveitar para me despedir, aproveitar esse tempo para me despedir. Obrigada aí pelo vai e vem e no fim das contas ter conseguido voltar e ouvir aqui as questões de hoje do Liberdade de Opinião. É um prazer ouvi-la, Elisa. Eu fico feliz quando eu sei que estou sendo ouvida, Fernando Molica, porque olha, o coração de um apresentador ao vivo, quando de repente ninguém está ouvindo, eu vou te falar uma coisa, eu não sei onde é que a gente se conecta para fingir que está tudo bem, nada está acontecendo. Obrigada, Molica. Abraço, tchau, tchau, bom dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.